Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quinta-feira, 17 de junho e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial. Nós vamos conversar com o deputado estadual Max Lemos, secretário de Estado de Infraestrutura e Obras. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui, estou muito honrado em receber o senhor no nosso Fala Baixada. Olha, Mauro, eu que agradecer mais uma vez o convite e boa noite a todos, ao povo do Rio de Janeiro, especial da Baixada Fluminense. Deputado, a gente fala assim, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras. O nome é um nome bonito, né? Infraestrutura. Só que, antes de começar o programa, eu fiz aqui na emissora uma pesquisa rápida para saber se as pessoas sabiam o que quer dizer infraestrutura. Ficou meio a meio, metade sabia, metade não sabia. E aí eu fiquei imaginando que boa parte da população não sabe o tamanho da secretaria que o senhor está ocupando, que é a Secretaria de Infraestrutura e Obras. Eu queria logo no começo do nosso programa, se eu desse uma explicação, que braço é esse, até onde a secretaria pode abraçar? Mauro, primeiro é um desafio muito grande, porque quando se trata de infraestrutura e obras, dá um alcance muito maior. Não é simplesmente se realizar a obra dessa ou daquela estrada pavimentada, não é tão somente você cuidar de construir casas populares, também é a nossa missão. A infraestrutura ela aumenta um pouco esse leque, porque a Secretaria tem a oportunidade de estudar, por exemplo, a necessidade desse ou daquele viaduto, que é uma obra altamente estruturante, o nome já diz, a possibilidade de você fazer modificações viárias que vai facilitar muito a questão do transporte no Rio de Janeiro e criar condição de trabalho também para o funcionalismo público nos órgãos estaduais. Então, a Secretaria de Infraestrutura e Obras ela tem uma abrangência muito grande e está lá, linkada à Secretaria, empresas que têm de suma importância para fazer estrutura, para criar condição de trabalho para o funcionalismo, para os funcionários públicos estaduais. Aí, por exemplo, a EMOP, que é uma empresa pública, uma empresa antiga, com grandes profissionais, com muita experiência, é uma empresa que na nossa gestão ela fará o trabalho da construção, reforma de equipamentos públicos. Então, aqueles hospitais que têm problema, a Secretaria de Saúde solicita a nossa secretaria que realize uma obra de reforma, de aumento, de acréscimo, edificação de novas unidades hospitalares. Você tem a questão de unidades de segurança pública. Então, a EMOP faz um trabalho, fará um trabalho a partir de agora, único e exclusivamente de próprios estaduais. Hoje mesmo pela manhã eu tive uma reunião com o pessoal que está fazendo um estudo nas UPPs, que necessitam de reformas, necessitam de novos projetos. Então a EMOP faz esse trabalho. Delegacias também? Delegacias, de toda a ordem de obras importantes para os próprios municipais, para o atendimento da população e para que o servidor público possa ter uma condição melhor de atender, de prestar o serviço público. Você tem um outro braço dessa secretaria, que é a SEAB, que é a Companhia Estadual de Habitação, que é um braço forte dessa secretaria. Você trabalha na questão de infraestrutura, por exemplo, nas comunidades de ocupação. Você trabalha nos municípios onde você tem aquelas áreas de interesse social. São áreas muito pobres que você precisa criar habitabilidade para as pessoas. Porque habitação não é construir só casa, não é construir o apartamento, não é construir casas populares tão somente. Essa é uma missão que a SEAB tem. Mas é também criar habitabilidade, porque nós temos diversas regiões do estado do Rio de Janeiro que ainda não chegou o saneamento, que não chegou o asfalto, que não chegou a pavimentação adequada, a iluminação adequada. A SEAB tem esse papel. Tem inclusive regiões de interesse social na área de habitação, que às vezes falta uma ponte para acessar
para dar um acesso melhor. Às vezes a população está dando uma volta de 6 quilômetros, 7, 10 quilômetros, por falta de uma ponte. Isso a SEAB pode fazer, criar habitabilidade. E quando você faz a ponte, você criou a infraestrutura para a população. Verdade. Agora, quando a secretaria, só chega no município, quer promover a melhoria de um determinado próprio estadual ou municipal, ou colocar uma ponte, como o senhor falou, e essa ponte, para ser construída à margem dos rios, como acontece muito em vários municípios por aí afora, ela já está ocupada, aí depende de uma outra secretaria ou a sua secretaria pode promover a desocupação? Não, a Secretaria de Infraestrutura e Obras, ela tem essa possibilidade. É óbvio que quando se trata de margem de canais, a participação da Secretaria de Meio Ambiente é fundamental. Você tem a questão ambiental para ser tratada, né? Você precisa resolver a questão marginal da área de proteção. Então, você vai ter o envolvimento da Secretaria de Meio Ambiente. Agora, é fundamental a participação do município. E essa é uma questão que a gente precisa colocar com muita clareza. Às vezes, você tem um problema ou outro na esfera municipal. Por isso que a Secretaria vai fazer um papel institucional agora de aproximação de todas as cidades, independente de que agremiação partidária seja o prefeito, de que linhagem ideológica. Essa é a orientação do governador, que nós possamos buscar em todas as 92 cidades do Rio de Janeiro o relacionamento com o Poder Executivo, porque ele é fundamental para uma intervenção como essa que você colocou. Ninguém vai morar na beira do rio porque quer, vai morar para a beira do rio porque precisa. E que agora, quando a gente faz esse tipo de intervenção, a visão é que você crie um outro ambiente de residência para essas pessoas. Então, a participação do município é fundamental, por causa dos licenciamentos municipais, participação da Secretaria de Meio Ambiente e do INEA, mais fundamental ainda para que você possa cuidar da área, da questão da faixa marginal de proteção dos canais. Então, tem que haver essa sinergia, essa integração. Então, nós vamos buscar essa integração. Secretário, diferentemente de muitos políticos que a gente conhece, o senhor é da Baixada e assume. Sim. O senhor não acha que isso pode ser visto por outros prefeitos de outras regiões, por exemplo, norte e noroeste do estado, outras regiões, Itaperuna, Campos, ou aqui Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, como um secretário que vai ser o secretário da Baixada, mesmo que o senhor tenha essa denominação e esse poder para ser o secretário do estado inteiro? Olha, Mauro, você sabe que já me perguntaram isso no dia da posse. Eu sou de origem da Baixada, nascido em Queimados, ainda pertencia a Nova Iguaçu, lá no bairro Paraíso, bem na periferia de Queimados. Então, bem minha periferia, então conheço de perto os problemas da Baixada. É lógico que a gente tem aquela paixão especial pela Baixada e luta, e eu fui prefeito de Queimados, e eu lembro que as pessoas falavam, quando eu falava de Queimados, parecia que eu estava falando de uma mega metrópole mundial. Porque a gente cria o amor, cria a paixão e quer resolver todos os problemas. Agora, é bem verdade também que, se você for olhar a questão eleitoral, eu tive metade dos meus votos da Baixada e metade dos meus votos espalhados por todo o estado. Então, eu tenho cidades assim que me deram uma votação muito bacana. Eu tive 3.000 votos quase em Cabo Frio, eu tive quase 3.000 votos em Itapiruna, que é no Noroeste, eu tive oportunidade de quase 2.000 votos em Resende, eu tive quase mais de 1.000 votos em Friburgo. Então, eu tive mais de 1.000 votos em Petrópolis. Então, mostra que a gente também tem um eleitorado espalhado por todo o estado e a gente conhece bem a realidade do Rio de Janeiro. Eu talvez seja um dos políticos que conheça bem as 92 cidades do estado, por viver o dia a dia da luta política esses anos todos. Sim, mas na gestão é diferente, não é a parte política. Não. E, na verdade, eu fui nomeado pelo governador e convidado para ser secretário do estado inteiro. Então, a gente tem que trabalhar para o estado todo. Ontem eu recebi no meu gabinete, por exemplo, 2 cidades da região dos lagos. E a verdade é que cada um tem os seus problemas. Alguns são muito semelhantes, mas existem particularidades. Você pega um município da região dos lagos, a obra que importa nesse momento para eles é a recuperação, por exemplo, a urbanização do calçadão da beira
de uma determinada praia importante. Você tem um município da Baixada que nós não posso ainda falar, mas já vamos tratar, porque teremos uma reunião na próxima semana, que o mais importante é a construção de um novo viaduto. Então, cada um vive a sua realidade. Eu tive a oportunidade de receber um deputado do Noroeste, o deputado Jair Bittencourt, esses dias. Que é o vice-presidente da Assembleia. Exatamente. Que me trouxe uma demanda, por exemplo, de varre-sai. Então, você tem que conviver com as demandas dos municípios e cada um com a sua realidade. De certo que nós vamos atender todas as cidades, essa é uma solicitação do governador e é o nosso entendimento para que o município volte a ter grandes investimentos. Porque obras públicas, elas não só resolvem o problema imediato e objetivo daquela obra. Você tem uma questão muito importante, que é a geração de emprego e é que é a geração de novos impostos. Você, por exemplo, licita uma empreiteira, ela vai fazer 5 milhões de obra numa cidade, o ISS é recolhido lá. Então, quando você fala de obra, de infraestrutura principalmente, se trata em várias direções. Primeiro, o benefício objetivo daquela obra. É a ponte para atravessar por cima daquele canal, daquele rio. Mas também é o imposto que é recolhido pela empreiteira e aí a cidade tem que ficar atenta disso, porque são 5%. Além da mão de obra também. Né? Aí é a geração da mão de obra, é o pedreiro, é o carpinteiro, é o gerente, é o engenheiro, isso movimenta a economia. Isso na terceira direção, o pedreiro que recebeu o salário dele daquela empreiteira que está construindo naquela cidade, ele vai gastar no mercado local. Então, investimento em obras públicas não é só a questão objetiva da obra que você está entregando. Então, eu estou muito animado com a possibilidade de ter grandes investimentos em todas as regiões do estado do Rio de Janeiro. Secretário Max Lemos, eu queria lhe perguntar um acontecimento que vai beneficiar todos os municípios, boa parte dos municípios do nosso estado, foi a venda da SEDAI e o desdobramento disso, que é os recursos financeiros que os municípios vão receber. Ele tem uma destinação específica, tem que ser usado em infraestrutura. Colide com os seus programas de infraestrutura ou complementam? Não colide, em hipótese alguma. Você tocou num assunto que é muito importante a população tomar conhecimento. E vale a pena acompanhar esses investimentos. Com a venda da SEDAI, os municípios, o Estado terá um repasse financeiro importante para mudar a vida das pessoas do ponto de vista da infraestrutura. Parte desses recursos serão aplicados na recuperação do Fundo de Previdência, mas a maior parte é investimento para o Rio de Janeiro. E parte desses recursos serão encaminhados para as cidades diretamente. Por quê? Porque a SEDAI, ela, apesar de ser uma companhia estadual, ela precisava da permissão dos municípios, porque a distribuição constitucionalmente, do ponto de vista constitucional objetivo, a distribuição ela é responsabilidade dos municípios. Os municípios tinham convênio com a SEDAI para distribuir. À medida que você vende a companhia, esses serviços que deveriam ser prestados pelo município, estava sendo prestado pela SEDAI, agora vai sendo prestado por uma empresa privada, essa empresa, então, tem que remunerar o município pela concessão. Na verdade, quem tinha autorização para prestar o serviço era a SEDAI, mas a permissão, do ponto de vista constitucional, ela é municipal. Então, o município vai receber uma quantidade de recursos, não são poucos recursos, pelo serviço de distribuição que ela deixa de fazer. Então, vou te dar aqui em números objetivos. Duque de Caxias vai receber mais de 600 milhões de reais. Só Duque de Caxias? Só Duque de Caxias. Nova Iguaçu, por exemplo, vai receber mais de 500 milhões de reais. Quase mais de $500 milhão. Cidade como a minha, onde eu nasci, né? Eu hoje tenho domicílio eleitoral em Nova Iguaçu, mas vai receber quase 100 milhões de reais. 90 e tantos milhões de reais. A maior parte desses recursos serão aportados este ano, em 2021,
e uma pequena parte aportada no ano que vem. Então são recursos, ô Mauro, que essas cidades não imaginavam receber tão cedo. Através da venda da SEDAI, essas cidades terão seus recursos repassados. Bom, além desses recursos, por isso que não vai colidir, como é que é o objetivo da sua pergunta, o governador já autorizou, na ordem entre 5,5 e 6 bilhões sejam investidos em infraestrutura e obras. Partes serão feitas pela Secretaria na nossa gestão e parte será feita pela Secretaria das Cidades, que o doutor Uruan é o secretário. Além de investimentos na área do transporte, pela Secretaria de Transporte, e investimentos na Secretaria de Meio Ambiente. Só ontem o governador anunciou 250 milhões para a despoluição da Lagoa Jacarepaguá. Então, é uma quantidade de recursos importantes que precisam agora ser bem geridos pelas cidades e pelo Estado. Então, é uma questão extremamente importante ser falado, porque amanhã está chegando o recurso, não sabe de onde ele vem. E tem muitas cidades que o cidadão comum, hoje muito mais informado, precisa saber e acompanhar todos esses investimentos. Estou conversando aqui com o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, deputado Max Lemos. Queria propor que nós, no nosso segundo bloco, nós possamos conversar ainda sobre esse assunto, porque é super significativo, na minha modestíssima opinião, se cidades precisam já se preparar com projetos para poder aplicar esses recursos volumosos que chegarão, que já estão chegando. Daqui a pouquinho a gente volta, não demoramos quase nada. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, conversando com o deputado estadual Max Lemos, secretário de Estado de Infraestrutura e Obras. Secretário, as cidades vão receber recursos da SEDAI, agora, bem rapidamente. Tem municípios que não têm projeto, que esse recurso era inesperado, ou já sabia que ia vir, mas não deu tempo para contratar, consultorias, não tem projeto. Isso pode ser um grande atrapalhador para o desenvolvimento dessa cidade. Qual é a sugestão que o senhor tem? Olha, Mauro, esse é um grande gargalo que existe no Brasil na gestão pública ainda. Muitas vezes a prefeitura não realiza uma determinada obra, e às vezes obras importantes por falta de projeto. Às vezes lança-se um programa, como houve no passado o PAC, que era um programa extenso demais, e muitas prefeituras não conseguiram realizar porque não tinha projeto. Isso pode acontecer de novo. O que nós vamos começar a conversar com as prefeituras, que nós temos como ajudar. Nós temos profissionais lá na nossa secretaria que vai auxiliar no que for possível as prefeituras para que elas possam avançar nesses investimentos, porque é muito importante dar velocidade nesse recurso, para que a população tenha o resultado dele imediatamente, que é o serviço público, que possa efetivamente avançar e melhorar a economia. Como eu falei aqui anteriormente, obra não é só você entregar objetivamente o que está no projeto, é o que ela distribui de crescimento econômico. Então a secretaria nossa vai estar ali à disposição de todas as prefeituras para auxiliar. Tem lá o Instituto de Engenharia que funciona, é um braço nosso da Secretaria de Infraestrutura e de Obras. Nós vamos nos colocar à disposição das cidades. É óbvio que o que a gente tem alertado aos prefeitos, alertado aos secretários de obras municipais, que avance com o projeto. Fica esperando o dinheiro chegar. É começar a preparar projeto para que possa dar velocidade. Porque você já tem que vencer a burocracia. Você tem a questão do acompanhamento correto e constitucional do órgão auxiliar, que é o Tribunal de Contas, você tem toda uma necessidade de seguir a legislação. Então a nossa orientação é que inicie projeto e não pare. Aliás, a grande verdade
é que os governos municipais e até estaduais deveriam ter ali projetos sendo feitos sem parar, uma verdadeira indústria de projetos. A sua pergunta é fundamental, porque ela é importante para a gente dizer assim para o prefeito que entrou agora, esse ano, faça projeto, que independentemente do dinheiro da SEDAI, independentemente do que o Estado pode ajudar para que a cidade melhore, você daqui a pouco pode ter uma outra oportunidade. Tem emendas parlamentares também. Exatamente, você está no primeiro ano de governo. Projeto. Não pensa que você vai amanhã ter a solução para todos os seus projetos. Mas se você tiver o projeto, se tiver bem feito, principalmente projeto executivo, porque às vezes aquele projeto básico não dá muito para licitar, falta tudo, aí o tribunal faz exigências com razão, aí reclama do tribunal. Ah, é porque o dinheiro vem pela Caixa e a Caixa não dá a ordem de início, reclama da Caixa. O projeto tem que ser um projeto executivo, completo, como manda a legislação. Então, a sua pergunta tem um propósito interessante de utilidade pública. Gestor tem que fazer projeto. Queria falar de um outro projeto, que não é esse que o senhor está bem detalhando. É o projeto político, e também não é o seu, é o projeto político do governador Cláudio Castro. Ficou muito nítido com essa modificação do secretariado que o governador fez opção pela classe política e teve um olhar muito detido aqui com a nossa Baixada Fluminense. Tem a secretária de Cultura é da Baixada, de Duque de Caxias, o secretário de Transportes, deputado federal Juninho do Pneu, é da Baixada, o senhor é da Baixada, de São João de Meriti também, o deputado Léo Vieira. O senhor, que é um ser político, né, convive há anos na política, tem uma visão macro da política do Estado. Como é que o senhor vê essa movimentação do governador em direção à Assembleia Legislativa, diferentemente do que aconteceu no colega de chapa do governador atual, que era o governador Witzel, ele era vice, não é? Mas nitidamente ele tem um olhar diferenciado. Felizmente, né? Qual é a sua visão dessa movimentação política do governador? Olha, o governador, apesar de ser muito jovem ainda, ele já teve vivência no parlamento, foi vereador, muito tempo como assessor parlamentar, depois foi vereador na capital, viveu, né, o ambiente político. Não é o Brasil, nem é o Rio de Janeiro, que tem que fazer aliança política e que tem que discutir com o parlamento. Isso é uma coisa que acontece em todos os países democráticos do mundo, você formar uma base aliada. Então o governador tem dado assim, uma demonstração muito, muito interessante da necessidade de ter estabilidade. Porque quando você não discute com todas as frentes partidárias, quando não traz para você uma base para que você possa consolidar um plano de governo, você tem dificuldade no parlamento. O que poderia ser resolvido com a velocidade de um mês vai se resolver com 12, com 13, atrapalha a gestão. Então, o governador tem buscado formar uma base aliada na Assembleia Legislativa. E eu tenho visto isso com muito bons olhos. Isso não é aqui, não. Isso acontece em todos os países democráticos do mundo. Mas, desculpa, mas isso não pode ser entendido como um toma lá da cá, já que o impedimento do ex-governador teve uma atuação muito clara da Assembleia Legislativa, muito incisiva, inclusive do presidente André Ciliano? Olha, não. Essa questão não é vista como toma lá da cá, é participação. Você tem os partidos políticos, eles participam do poder e também assumem responsabilidades. Sim. Também assumem responsabilidades. Isso não é tomar lá da cá. Isso é participação governamental. Com cobrança de desempenho. Com certeza. E assume responsabilidade. Em relação ao ex-governador Wilson, a questão é outra. Não é o governador Wilson não deixou de ser governador porque não fez aliança com a Assembleia. Ele deixou de ser governador por uma série de questões que aconteceram durante a gestão dele, que aos olhos da maioria dos parlamentares, houve desvio. Então é diferente. Talvez ele tivesse uma base parlamentar
tivesse a maioria absoluta na Assembleia e essa maioria, analisando os fatos, ia perceber que mesmo estando na base, não teria possibilidade de avançar com o governo. Ou seja, o que eu quero dizer para você é que ele tinha deputados que estavam na base dele e votaram pelo afastamento dele. Os deputados o traíram? Não. Os deputados agiram com a coerência das informações que estavam ali colocadas. Você acha que foi um momento ruim para o nosso Estado? É muito ruim. Independente de ser Wilson, de ser A, de ser B, de ser D. O que acontece, ô Mauro, a instabilidade política prejudica o crescimento do Estado. Então o Rio precisa de verdade acomodar a questão política, ter paz institucional para voltar a crescer, voltar a ter investimentos, dar garantias a quem coloca recursos aqui para investimentos privados principalmente. Então nós passamos por um momento muito difícil. E eu quero te dizer que eu começo a sentir hoje uma estabilidade à medida que a maioria dos deputados estão fazendo um pacto com o governador para que o Estado saia dessa situação. E a estrela brilhou nesse momento, à medida que os recursos da SEDAI estão chegando, a arrecadação está melhorando, a Assembleia Legislativa, através do deputado André Siciliano, tem feito um papel fantástico, histórico, na recuperação de ativos do Rio de Janeiro, recuperação de recursos de Petrobras e etc., que não se fazia há muitos anos. A Assembleia Legislativa está fazendo um trabalho espetacular do ponto de vista de ajudar no crescimento da receita do nosso Estado. Então, você sente hoje um outro ambiente e caminha para ter essa estabilidade que o Rio precisa e saindo da instabilidade. Queria lhe perguntar, quando o senhor quando foi convidado para assumir uma secretaria da importância da infraestrutura e obras, veio junto uma composição política com o seu partido, o PSDB. É verdade isso? É verdade, é natural também. São diversos os partidos que fazem parte hoje da base aliada do governador. O partido recebeu uma responsabilidade. Nós vamos utilizar a experiência de muita gente boa que esse partido tem e vamos estar consultando no Brasil afora. Você imaginar que do PSDB a grande figura de recuperação econômica do país, que é o Fernando Henrique Cardoso. Você imagina uma experiência de um homem desse. O Brasil tem no PSDB quadros importantíssimos que servem de consulta e servem de espelho para que dê certo. Então o PSDB recebeu essa responsabilidade, vai se dedicar para que dê certo, como deu certo em muitos estados brasileiros, e não tenho dúvida que vai ter dedicação integral. Então hoje o PSDB faz parte da base aliada do governador, mas mais do que isso, o PSDB hoje tem responsabilidade de governo e tem que dar certo. Foi necessária uma engenharia política para colocar o PSDB num governo que tem hoje o nítido apoio do governo federal, do presidente Bolsonaro? Olha, eu não vejo dessa forma. O debate político, né, a disputa pelos espaços políticos, elas são naturais. O governador Cláudio Castro sempre colocou a predisposição dele de ter o maior arco de alianças possível. Sempre teve simpatia, não só pelo meu trabalho pessoalmente, mas pelo próprio PSDB. Aliás, o governador já pertenceu aos quadros do PSDB no passado. Ora, ele tem uma aliança hoje com o presidente Bolsonaro, é uma aliança que é fácil de entender, o presidente da República, eles têm afinidades, tem um bom relacionamento, tem um regime de recuperação fiscal que depende do governo federal, então é natural que ele tenha aí essa visão. E nós respeitamos a aliança dele e o comprometimento dele com o governo federal. Olha, o Mauro, se é importante ele ter aliança com o governo federal, qualquer prefeito tem a obrigação de ter um bom relacionamento com o governo do Estado e com o governo federal.
todos os governadores deveriam ter uma boa relação e vice-versa com o governo federal. Você não pode ir por isolamento. Então a relação tem que existir, independente da questão partidária, da linhagem ideológica, do que pensa esse ou aquele. Agora, a gente vive numa federação, então é natural que a União, que detém a maioria dos recursos que são colocados pelos impostos dos brasileiros, ela precisa conviver bem. Então o governador tem essa boa relação, tem também os entendimentos políticos dele, nós respeitamos. O que o PSDB vai fazer é o papel dele, é a missão que foi dada, tentar contribuir com o Estado do Rio de Janeiro. Secretário, eu queria pedir licença por mais alguns segundos, né, o nosso segundo intervalo, e propor que no terceiro e último bloco nós possamos conversar o que a população do Estado vai poder esperar dessa supersecretaria, que é a Secretaria de Infraestrutura e Obras, no seu comando. Rapidinho a gente volta, estou conversando aqui com o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, deputado estadual Max Lemos. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada, conversando com o deputado estadual Max Lemos, secretário de Estado de Infraestrutura e Obras. O senhor falou do volume de recursos que o governador já autorizou que fossem aplicados. Agora, recursos reais, verdadeiros, onde o senhor já vai poder movimentar? Já acontece isso? Olha, Mauro, já acontece. A determinação do governador é que a gente não perca tempo. É claro que a gente fala de obra, você não pega o dinheiro e vai ali e faz a obra. Ué. Você tem que, além de terminar projeto, alguns já estão prontos, foram deixados na secretaria para a equipe que lá estava, alguns precisam ser revisados, você precisa fazer um novo cálculo de zero, que é o custo da obra, que às vezes o projeto está projetado há 5 anos atrás, você tem que atualizar, você tem a questão do acompanhamento do Tribunal de Contas que é necessário, você tem todo o entroncamento jurídico para a cobertura dessas obras. Você tem a questão do licenciamento de obras nas cidades, de licenciamento ambiental. Você tem todo um trabalho a ser feito. Você não começa a construir amanhã. O que nossa equipe vai fazer é se dedicar quase que diuturnamente para que nós possamos colocar essas obras na rua. Não é simples. Agora, qual é a grande vantagem? É justamente ter recurso. Um trabalho que foi feito nos últimos meses do governo do Estado, da equipe do governo do Estado, com a Assembleia Legislativa, o Estado terá uma situação muito melhor. E ainda teve o advento da SEDAI. Então, o Estado terá um número de investimentos que não vê há muitos anos. Então, nós vamos trabalhar com muita dedicação, empenho, toda a equipe, turma boa, muitos técnicos, muitos colaboradores, para que a gente possa já estar vendo aí o Rio de Janeiro com muitos canteiros de obra. Eu tenho uma expectativa muito positiva, a determinação do governador é entregar tudo o que puder, se dedicar, e isso nós vamos fazer com aí o acompanhamento dos nossos deputados, acompanhamento dos prefeitos, de todas as autoridades. É um momento diferente para o Rio de Janeiro. É uma pena que o prazo é pequeno. A expectativa é que se tenha sucesso para que possa, então, a população já ver os resultados. Secretário Max Lemos, eu queria lhe fazer uma pergunta, que a gente vive aqui o dia a dia da Baixada, da região metropolitana do Estado. Lembrando que a rede CNT está em 85 das 92 cidades e a nossa rede é uma rede estadual e recebemos reclamações de muitos lugares. Mas aqui na Baixada Fluminense tem acontecido um caso que está diretamente ligado ao governo do Estado, que é a qualidade do asfalto produzido pelo DR, que tem produzido asfalto de péssima qualidade. Isso pode refletir numa atuação da sua secretaria, né? Se tiver que se utilizar de asfalto produzido pelo DR,
demanda de uma observação mais detalhada. O senhor está atento a isso? Já acompanhou um assunto semelhante a esse? Já houve reclamação de asfalto colocado pelo DR que esfarela, tipo aquele asfalto ecológico que nasce capim no asfalto? Isso acontece em muitos lugares. O DR é um órgão também do Estado. Eu imaginava até que fosse ficar sob a subordinação da sua secretaria, mas o senhor disse que não. É um órgão independente, é isso? O DR é um departamento independente, está ligado à Secretaria das Cidades. Sim. Não ligado à Secretaria de Infraestrutura e Obras. São duas secretarias com braço forte de realização. Olha, Mauro, essa questão da qualidade do asfalto, ela vive... É frequente você ouvir essas coisas e ter as denúncias. Lógico que o DR tem grandes profissionais. Quem conhece o DR de longas datas sabe que lá tem grandes profissionais, grandes técnicos. Aliás, é um orgulho para o Rio de Janeiro. Agora, a grande verdade é que você acaba tendo as boas empreiteiras e as péssimas empreiteiras. Os bons aplicadores de asfalto e aquelas pessoas que aplicam de baixa qualidade, não cuidam do traçado como tem que ser feito. Então, utiliza mal a fórmula para o traçado. E tem gente que faz, às vezes, de má fé mesmo, socorre. Eu tenho visto o secretário das cidades olhar de perto isso. Eu creio que já será corrigido onde estiver tendo esse problema. Na nossa secretaria, nós vamos ter um acompanhamento diferenciado. Então, nós estamos montando uma assessoria técnica na secretaria para acompanhar as obras que são executadas pelos órgãos que são ligados a nós. Porque aí a responsabilidade passa a ser minha, se der errado. A responsabilidade imediata de uma obra mal feita vai no secretário. Então, por isso que nós estamos construindo no nosso gabinete uma estrutura técnica para que possa acompanhar a realização das obras da SEAB, as obras da EMOP e da própria Secretaria de Infraestrutura. Agora, a população também tem o direito, através das nossas ouvidorias, daqui a pouco nós vamos submeter também, vamos lançar a ouvidoria da Secretaria, para que possa ouvir da população o que está acontecendo. Essa questão do asfalto é uma questão que atravessa anos essas denúncias. Agora, dá para corrigir, não há necessidade de fazer errado, não há necessidade porque há recursos hoje para serem aplicados. Nós precisamos ter velocidade nos projetos, nas licitações, começar a realizar para o povo do Rio de Janeiro. Secretário, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa, o senhor já fica aqui convidado para outras vezes, a hora que precisar, a hora que quiser. Quero agradecer imensamente a sua presença aqui no nosso Fala Baixada, colocando nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando com o povo do Rio de Janeiro, especialmente para a Baixada Fluminense. O governo do Estado vai começar agora um novo momento de investimento. Eu quero agradecer novamente a Assembleia Legislativa, agradecer aí a confiança do governador Cláudio Castro. Da nossa parte vai ter o empenho. A gente que conhece a Baixada Fluminense, Mauro, sabe como tem demanda. É uma dívida social que os governos que se atravessaram os anos realizaram, mas ainda tem uma dívida social que atravessam os anos. Precisamos melhorar a vida das pessoas, esse é o objetivo. Vamos trabalhar muito, não vamos fazer tudo, vamos nos dedicar, mãos à obra. Secretário, desculpa, ainda dá tempo de eu fazer uma pergunta rápida. Regiões semelhantes à Baixada Fluminense, já que só tem esse enfoque, como São Gonçalo, outro dia eu fui a São Gonçalo, parecia que eu estava na capital da Baixada. Impressionante. E outra região também, a região da Zona Oeste, que é limítrofe à nossa região, não é isso? Ali, lá, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, vai precisar um olhar diferenciado. O senhor já falou que vai olhar o estado inteiro, não é isso? Olha, as regiões com maior densidade populacional, Mauro, elas precisam ser vistas de uma forma diferente. Você tem gente morando de tudo quanto é jeito, quanto é forma. No subúrbio do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, na metropolitana que você chama São Gonçalo, Ponta de Niterói, Itaboraí, até Tanguá. Então tem que ter um olhar diferenciado, essas regiões, por causa da densidade populacional. Você tem muita gente. Você tem uma cidade como São Gonçalo com mais de 1 milhão de habitantes. Então, a Baixada Fluminense tem mais de 3 milhões de habitantes. A Zona Oeste tem mais de 2,5 milhões de habitantes.
Tem que aproveitar o que tem, realizar, daqui a pouco gerar novos recursos para continuar trabalhando. É isso que a gente tem expectativa. Agora, tem que olhar, com certeza, a região metropolitana. Obrigado, secretário Max Lemos. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande abraço e até amanhã.